Com quem você tem aliança? Quando a gente casa, a gente coloca no dedo anelar esquerdo uma aliança. O que ela significa? Ela significa que nós temos um compromisso com uma pessoa, um compromisso matrimonial. Aquela aliança significa que nenhuma outra pessoa pode entrar nessa relação, que deve haver cumplicidade nessa relação, que deve haver amizade nessa relação, que deve haver carinho nessa relação, que deve haver intimidade nessa relação, que devem haver sonhos comuns nessa relação, apoio, sustentação de sonhos em comum. A aliança que a gente faz no casamento significa um tanto de coisas. Significa que a família crescendo, ambos têm responsabilidade para com os filhos que chegam. Significa que financeiramente precisam ter cumplicidade. Significa que emocionalmente precisam ter acordo. Enfim, a aliança é apenas um anelzinho? Não. A aliança significa uma aliança maior. A aliança do dedo representa uma aliança feita no coração. Pois bem, Deus é um Deus de aliança. Quando a gente lê em Gênesis, no capítulo 6, versículo 18, nós vemos que o mundo estava perdido e Deus fez uma aliança com um homem chamado Noé. E Deus falou com Noé: Noé, entra na arca que você vai construir e coloca nessa arca tua mulher, teus filhos e a mulher dos teus filhos. Porque eu vou destruir o mundo com água, mas a partir de você começaria uma nova civilização. Porque nesse momento, Noé, com você eu faço uma aliança. O mundo foi invadido pelas águas, um dilúvio, que os próprios cientistas confirmam que a Terra foi realmente totalmente tomada pelas águas. Estudos científicos comprovam isso. E quando as águas tomaram a Terra, no meio daquele vendaval, no meio daquela tempestade, uma arca flutuou. Uma família saiu ilesa. A vida continuou. Por quê? Porque Deus tinha feito uma aliança. Quando Deus faz uma aliança, Deus cumpre cada detalhe do que prometeu. Quando Deus faz uma aliança, Deus reserva o necessário para cada detalhe que envolve a aliança. Deus não mente. Deus não falha. Deus, quando promete, cumpre. Ele não é homem para que possa mentir. E talvez você diga: mas a Bíblia tem tanta promessa e algumas não acontecem comigo. A Bíblia tem tanta coisa boa, mas a minha vida não está boa. A vida tem tantas coisas difíceis para mim, e a Bíblia tem tantas coisas boas que são oferecidas. Qual é o problema? Talvez você não tenha com Deus aliança. Talvez você não tenha aquele vínculo, aquela intimidade, aquela proximidade, aquela cumplicidade, aquela vontade de conhecê-lo melhor, de interagir com Ele, de senti-lo mais de perto, de viver os sonhos que Ele tem para você. Algumas pessoas só chegam perto de Deus que nem aquele filho pidão. Quando a coisa está ruim, o filho fala: pai, quero isso, quero aquilo, pai, me dá isso, me dá aquilo. E muitos de nós nos comportamos como esse filho,
que nunca chega perto para dar um abraço, nunca chega perto para dar um carinho, nunca chega perto para falar eu te amo, nunca chega perto para falar pai, muito obrigado pelo que você me ensinou, mãe, muito obrigado pelas comidinhas que você fez para mim, obrigado pelos dias que vocês me levaram para o hospital, obrigado pelos dias que vocês me deram isso, me deram aquilo. Não tem gratidão, não tem entonação poderosa, não tem alguma coisa de positiva, de motivacional, de enriquecedora, não. Só petição. E muitas pessoas são assim. Tem gente que some da igreja. Quando está com um problema grave, liga e fala, pastor, pede o pessoal orar por mim. Ora por mim, pastor. Está difícil. E quando Deus responde? E quando Deus, na sua misericórdia, Ele abençoa, o que as pessoas fazem? Vão usufruir da bênção, mas esquecem da aliança. Quando a gente esquece da aliança, oportunidades para quebrar a aliança aparecerão. O diabo é o nosso adversário. Quando um marido esquece da aliança, vai aparecer uma oportunidade para ele quebrar a aliança. Quando uma esposa esquece da aliança, vai aparecer uma oportunidade para ela quebrar a aliança. Quando você esquece, em algum momento, você baixa a guarda em relação à sua aliança com Deus, vai aparecer oportunidade para você quebrar a aliança. É desse jeito, não tem para onde fugir. Satanás é um enganador, ele é um roubador de alianças, sabe por quê? Porque ele quer acabar com a tua alegria, com a tua paz, com a tua felicidade, com a tua conquista, com o teu avanço, com a tua bênção. Eu não sei como é que você está vivendo, mas se você não tem vivido uma aliança com Deus, você precisa viver. Você precisa ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, buscar a face do Senhor todo dia, perguntar para Ele antes de decidir, perguntar para Ele antes de fazer, perguntar para Ele se é para ir ou não é para ir, se é para fazer o acordo ou não é para fazer o acordo. Quem vive aliança não faz para pedir para Deus abençoar, pergunta para Deus para depois fazer. Quem vive aliança não se preocupa só com o próprio umbigo. Quem vive aliança dá o seu melhor pela obra de Deus. Quem vive aliança se preocupa com as coisas do reino de Deus. Quem vive aliança se preocupa em compreender a voz de Deus. Quem vive aliança tem momentos de adoração a Deus. Por isso, por favor, não deixe que ninguém roube a tua aliança com o Senhor. Que Deus te abençoe. Quero pedir que você continue me seguindo. Se você não me segue, por favor, se inscreve no meu canal aí e toca no sino para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo para você. Deus abençoe. Até amanhã.